assunto sobre debate, né? Para a gente colocar em debate sobre o fôlego do Flamengo. Eu já estou vendo gente responder aqui, né? Será que o Flamengo tem fôlego ou não para disputar esse intercontinental? Como é que chega para essa questão desse torneio organizado pela FIFA? Quem não tem fôlego para o Mundial é o Palmeiras, segundo o Marco Antoine aí. É de fato, né? O fôlego do Palmeiras vai ser nem fôlego, nem vaga, né? Para outro lugar, né? Fôlego, vaga, estratégia, cruzamento na área, essas coisas vão ficar em outras competições e não vai ser no Intercontinental que o Palmeiras vai tentar aplicar essa estratégia aí. Obrigado, Kátia, que está dizendo que é fã da gente, saudações rubro-negras. E tem um abraço também para o Deodato aqui, de Teresópolis, aqui pertinho da gente e tal. Enfim, para estar mandando um abraço para a gente aqui, saudações rubro-negras, e a gente vai começar nosso pontapé inicial aqui nessa bate-papo dessa live de hoje. E aí, como é que você está vendo o fôlego do Flamengo, então, para essa competição? É que vai fechar a temporada, né? Um torneio internacional, teve viagem, teve um descansinho aí, esse jogo contra o Mirassol no final de semana, né? Como a gente falou já exaustivamente na semana anterior, que seria antecipado para sábado, isso ia ajudar na viagem, isso ia ajudar na logística do Flamengo, que viajou a maioria do grupo, né? Praticamente todo mundo já no domingo. Você está vendo o Flamengo com gás para essa disputa intercontinental, Rodrigo Matos? Então, assim, antes da confirmação do título brasileiro, na quarta-feira, né, eu tinha conversado com gente dentro do clube e próprias pessoas dentro do clube viam ali como, digamos assim, improvável que o Flamengo ganhasse esse título justamente por esse desgaste acumulado da temporada inteira e que já tem acontecido com outros times brasileiros. E essa coisa da temporada ser o Mundial que teve nos Estados Unidos. Os times sul-americanos tinham uma vantagem, porque eles estavam no meio da temporada, e agora, no fim, quem leva a vantagem são os europeus, né? Agora, depois desse quadro, teve essa mudança que você falou, que foi alguma folga, e a consideração de que, embora o Cruz Azul tenha jogado bem menos que o Flamengo na temporada, eu acho que foram 40 contra 70 jogos, não sei se você tem aí o número preciso, mas é dessa ordem de grandeza, mais ou menos, ele acabou jogando mais perto do próximo jogo por conta dessa folga. Tinha dois tipos de planejamento para o Flamengo. Um era se ganhasse na quarta-feira, o brasileiro, e o outro se tivesse que jogar contra o Mirassol. Pôde levar os garotos, que foram muito bem, para Mirassol, então ganhou aí uma semana de tempo. Tem o peso ali de ter tido comemorações, de ter esse desgaste da temporada inteira, mas o time ganha um quadro, por exemplo, mais favorável do que teve o Botafogo no ano passado, quando enfrentou o Pachuca, né? Que o Pachuca chegou mais cedo e estava mais preparado, e agora o Flamengo vai estar com esse períodozinho, chegou no domingo, né? No Catar, em Doha, então tem uma vantagem física final, que eu acho que pelo menos dá uma igualada, eu acho, na questão física, talvez em relação ao time mexicano, que são tradicionalmente times fortes. Se a gente for lembrar, esquecendo até o lance do Pachuca, o Tigres representou problema pro Palmeiras mais atrás. Uhum. O Campeonato Mexicano é um pouco abaixo do brasileiro, não é assim muito abaixo, né? Em nível de investimento, muitas vezes são times que estão parecidos com os brasileiros em gasto. Eu acho que como o Flamengo aqui foi o segundo ou terceiro com maior gasto de direitos ano passado, terceiro, na verdade, né? Talvez esteja equiparado ao mexicanos. Então não dá para esperar um jogo fácil, não. Mas eu acho que o Flamengo pelo menos teve essa folga física, que eu acho que dá uma esperança aí, um gás para você pegar mais essa última mini maratona em passando do Pachuca, pegar o Pirâmide. Acho que o jogo contra o Pirâmide, por exemplo, é provável que seja de uma escala técnica abaixo do que vai ser o contra o Cruz Azul, né? E aí, óbvio, contra o PSG vai ser muito mais difícil, né? A gente sabe o que é o PSG em toda essa temporada aí, embora não seja o grande time da Europa nesse momento, é 1-2, né? Ele não é mais o que era no final do semestre, mas ele continua sendo um dos times top de linha da Europa. Você falou do Tigres, né? Foi justamente por a eliminação do Cruz Azul no campeonato deles, foi justamente para o Tigres, né? Então é muito equilibrado o contexto lá do futebol mexicano. Foi né? até os pênaltis, né? E aí aconteceu, eles perderam, enfim, agora vão ter que focar aí para esse jogo contra o Flamengo. Quarta-feira, mais conhecido como dia 10 de dezembro, 2 horas da tarde, horário de Brasília. Então, bola rolando para esse jogo pelo Intercontinental. Na sua visão, o que tem de peso para o Felipe Luiz? Isso vai afetar alguma coisa? Se o Flamengo tomara que não, né? Mas se o Flamengo tomar uma paulada logo de cara, assim, afeta o status do Felipe Luiz na temporada?
sei lá, algum fiasco, uma decepção nesse Intercontinental vai mexer com o que foi essa temporada, o balanço da temporada rubro-negra, na sua visão? Não, eu acho que não tem nenhum resultado que vá abalar o mérito e o status do Felipe Luiz atual. Mesmo que seja eliminado e jogando mal no primeiro jogo. Acho que um cara que ganha Libertadores e o Brasileiro, né, coisa que só foi conseguido 3 vezes na história do campeonato, né, 2 vezes pelo Flamengo, uma vez pelo Botafogo. Então, não consigo ver. Ele já conquistou o que era mais pesado na temporada, né? Então, isso aí eu acho que não muda de nenhuma forma. O que ele pode conseguir se ele fizer um um mundial digno, é também chamar atenção para o seu trabalho, que já tem repercussões na Europa, mas chamar mais ainda se ele chegar a um confronto com o PSG e fizer um bom jogo, independente do resultado, né? Eu acho que e para o próprio Flamengo também, porque se você lembrar, quando foi 2019, o Flamengo passou até a final, né? Na época era um jogo só, e depois Dois, né, chegou e nesse fez. caso, né? Um jogo antes, né? É, Semifinal um e final, jogo, exatamente, um jogo só antes da final, né? na final. E fez um jogo equilibrado contra o Liverpool. Se ele conseguir fazer um jogo, chegar à final e fazer um jogo equilibrado com o PSG, mesmo que eventualmente perca, ele vai, no mínimo, igualar ali o status do que fez o time do Jesus, né? Não vou discutir aqui desempenho, do qual time que jogou melhor e tal, tudo bem, o outro era mais encantador, esse tem uma defesa melhor, mas enfim, ele vai pelo menos igualar esse feito. Se ele ganhar, aí ele vai ultrapassar, né? Mas eu não Mas, acho que uma derrota afeta de nenhuma forma o status dele, e menos ainda o que o Flamengo pretende para ele no futuro, né? então, mas você vê uma obrigação em relação ao sul-americano, ao campeão sul-americano dessa vez, né? Porque sempre nas outras vezes, toda vez que o sul-americano não chega na final, é fiasco, é vergonha, estamos longe e tal, nosso futebol é uma vergonha, etc e tal, coisas do gênero. Você vê o Flamengo com esse peso de ter que chegar à final, né, contra o PSG para manter algum nível de dignidade, ou isso meio que no Intercontinental já está pulverizado e, enfim. O Sul-Americano perdeu o status, tanto que está tendo que jogar esses 2 jogos, né? Não foi à toa, né? Os resultados recentes que levaram a FIFA a meter esse derby das Américas, que eles chamam aí, e aí que é uma quarta de final, e ainda para chegar à semifinal, e não como era anteriormente, que o Sul-Americano tinha um status. Só que, se a gente lembrar o Mundial do meio do ano, deveria, talvez pudesse ter, se era por resultado, pudesse Sim, ter mudado. recuperado o status para os sul-americanos, que foram muito bem, né? Foi, depois dos europeus, foi o segundo desempenho, né? O Fluminense chegou à semifinal, o Flamengo fez um bom Mundial e foi até as oitavas, o Palmeiras foi até as quartas, enfim. Teve 3 ali com bom desempenho, acho que o Botafogo talvez um pouco abaixo. Mas que tá, embora tenha chegado também às oitavas. Então acho que poderia ter essa recuperação. Não vejo obrigação, mas eu acho que o Flamengo é o time mais forte do campeonato depois do PSG. Então, se a gente seguisse a normalidade, digamos assim, seria de se prever esse time do Flamengo chegando à final. Só para lembrar sobre o Cruz Azul, que o Jonas lembrou bem, né? O jogo foi 1-1 contra o Tigres, mas tinha aquele regulamento meio campeonato da Verdade. vantagem do empate. Aí, vantagem do empate, passou o Tigres e deixou o Cruz Azul pelo caminho. Então, enfim, esse é o cenário mais recente em relação ao adversário do Flamengo desta próxima quarta-feira. É o troféu da Derby das Américas, como diz a FIFA, né? Então, quem ganhar leva aquele troféu lá. Ninguém vai lembrar disso, né? Eles É, criaram isso aí para justificar essas quartas de final aí. Alguém vai falar assim, né? Se o Flamengo ganhar na quarta-feira, o Flamengo ganhou o Derby das Américas. Não, melhor time da nem o América. Cruz Azul vai botar alguma coisa na sua sala de troféus. Por conta dessa história, né? Mas enfim, jogos e jogos aí vão se acumulando nessa reta final de temporada. É curioso, a gente sempre vê esse enfrentamento, né? Já que é jogo muito raro, né? Enfim, por mais que tenha anualmente algum tipo de chance de enfrentar times da CONCACAF, etc. Mas é interessante ver. Já vai ser o segundo jogo do Flamengo contra time da CONCACAF nesse ano, né? Já teve Los Angeles e o outro foi qual, gente? Não, então, esse vai ser o segundo agora contra o Cruz Azul, né? Teve Isso. Los Angeles e agora o Cruz Azul. Jogou 2 vezes contra europeus, pode jogar a terceira dessa vez. Então, E pode ser um africano também, como pegou o Esperance de Tunis lá no isso, Mundial. seria o segundo africano. Então, jogaria 2 jogos contra africanos
3 contra times, 2 contra times da CONCACAF e eventualmente 3 contra times europeus. É uma internacionalização da marca, digamos assim. Internacionalização da marca na Que a galera prática. gostava de falar aquela cascata, você lembra que ele ia treinar nos Estados Unidos e falava que estava internacionalizando a marca. Isso. Para Orlando, internacionalização em Orlando, Miami e adjacência. Mas isso aí, disputar competições mundiais, principalmente como foi aquela do meio do ano, aí sim é uma coisa que traz uma repercussão mundial para o clube, né? Sim. Para a gente continuar falando de Felipe Luiz e trazer já de cara, já vou ler comentários, amigos, já vou ler comentários, mas... Hoje a gente não vai nem passar pelo Flamengo e Ceará, isso, o jogo já foi, tá longe. Flamengo e Ceará já levantou em taça, demos volta olímpica. Eu vou perguntar depois se você conseguiu ver alguma coisa de Flamengo e Mirassol, para projetar alguma coisa de garotada para o ano que vem, enfim, entender um pouco com que clima essa temporada nacional termina, pensando já que 28 de janeiro é logo ali. E a informação para a galera, planejamento da CBF já é soltar a tabela do Campeonato Brasileiro já nessa semana, na quinta-feira, para já trazer o desenho do que vai ser o início, meio e fim, né? Obviamente, dentro do campeonato todo. Mas, enfim, como as coisas estão muito aceleradas nesse ano, né? Embolando o calendário na reta final, tem que preparar já para o início da próxima temporada. Então, nessa semana, a gente já vai saber como é que vai ser o início do Campeonato Brasileiro. Então, não só para o Flamengo, obviamente, né? Para os times que estão aí na Série A, que permaneceram na Série A para 2026. E aí, o que eu queria te perguntar do Felipe é que o mundo quer saber, né? Depois do jogo contra o Ceará, aí só para citar, para dizer que não falamos das flores, desse contexto do jogo específico do Brasileirão, perguntei para o Felipe lá na coletiva até depois, né? Ele disse na resposta anterior que queria ficar, né? Não, depender de mim, fica. Ele saiu pela tangente da sua pergunta, né? Eu fiquei com essa impressão. Não, primeiro atacaram gelo nele e tal, e aí a pergunta ficou meio pelo caminho, né? Foi afetada ali pelo isotônico, né? Pelo banho de isotônico que o Bruno Henrique e o Luiz Araújo levaram lá. E aí eu perguntei, beleza, você quer ficar? O BAP já disse que quer ficar e falta o quê? Combinar o quê? Quase perguntei assim, quer que eu marque um restaurante para vocês? Então, enfim, um cafezinho lá em casa, eu convido os dois, vocês conversam lá na sala para resolver isso aí. Falta o quê? E aí o Felipe alegou, não, estou preparando o jogo contra o time tal, contra o Fluminense, contra o Atlético, estou muito ocupado, não tem tempo e tal, enfim. Meio que deixou expressar ali, né, que enquanto tiver competição rolando, ele não vai tratar desse assunto. Mas o que você tem para dizer para acalmar ou não, né? Talvez não seja para acalmar a nossa audiência aqui a respeito desse assunto do Felipe Luiz, enfim, sobre essa questão da renovação. O contrato dele agora, menos de um mês para acabar, né? A gente sempre lembra, 31 de dezembro. Ele ressalta que está feliz, que quer ficar, mas as coisas precisam ir para o papel, a assinatura precisa chegar, as cláusulas precisam ser postas. O que tem de cenário mais atualizado pelo que você conversou com a galera aí? Olha, então, a informação de hoje é que andou, que está andando a negociação, de fato, quando acabou o Brasileiro, ela que estava parada começou a andar, e que hoje o que precisa ser acertado é o salário. Ou a questão de prazos e outras coisas já está meio pacificada, foi a informação que eu tive, ainda não tem exatamente qual é o que ficou acertado, se lembrando que o Flamengo queria 2 anos e com uma cláusula ali para ele, em caso de saída para a Europa, uma cláusula maior para garantir que ele ficasse, né? Esse é o projeto do BAP, que manter o Felipe durante mais 2 anos. Mas o que me disseram que essa já não é uma questão, que a questão agora é um acerto de salário ali. E lembrando, lá atrás o Flamengo tinha feito uma proposta, ele fez uma proposta, o Felipe, depois disso, e aí o Flamengo fez uma contraproposta. E aí tá nessa conversa aí sobre salário. Ele está com o agente Jorge Mendes negociando. Então, o que tem que ser acertado é a questão salarial do Felipe. É o que está, digamos assim, como questão para ser resolvida. E depois que ele deu essa declaração, lembrando, o BAP deu uma entrevista para Flamengo TV, dizendo falando alguma coisa tipo, o Flamengo quer o Felipe quer o Flamengo, mas precisa ver se as condições estão todas, se elas se acertam ali entre elas. E o que está hoje na mesa é a questão salarial. Então, essa é a parte do Felipe. A outra parte, que é a do Boto, o próprio BAP também deu a informação que ofereceu um novo contrato para o Boto, ele ainda não deu uma resposta, ele não teve tempo para analisar a questão também, a proposta do Flamengo de novo contrato. Então, isso também está... mas, assim, as coisas andaram no sentido de que teve... no caso do Felipe, andaram,
e agora o que falta é o salário. No caso do Boto, o que falta é ele olhar o que o Flamengo ofereceu e ver se confirma que fica, enfim. Estão nesses dois pés as duas negociações. E no jogo ali, eu conversei com alguns membros da família do Felipe e tal, tá todo mundo muito contente realmente e ciente desse desejo dele de ficar, né? Questões negociais à parte, né? Enfim, esses detalhes que a gente está comentando aqui, mas acho que o ambiente todo ao redor do Felipe é muito favorável, né? Pelo que eu conversei lá com o pessoal, as crianças dele aqui estudando já há um tempo, com a esposa, a Paty, os pais estavam aí para o jogo final, então o ambiente familiar dele não é que haja uma pressão para ficar necessariamente, eu não estou dizendo isso, mas é muito favorável para que esse estilo de vida, para que esse momento da carreira continue aqui. Então, ele verbalizou isso também, do desejo de ficar, o quanto ele está sempre feliz no Flamengo e tal. A gente vê ele lá no treino, lá no Catar, né, que é um momento que o treino está aberto, assim, a gente consegue fazer algumas imagens, né, da atividade, o quanto ele faz parte mesmo desse grupo ali, como na condição de líder, de chefe, mas se entende muito bem com os jogadores, por ter sido jogador há tão pouco tempo, né, participa do bobinho ainda com bastante qualidade, né? Enfim, bota muita gente na roda ainda. O Felipe, apesar de já desse ano um pouquinho a mais aí, quase 2 anos aposentado, né? Então, esse contexto todo familiar também então favorece muito. E aí tem essas questões que o Rodrigo está colocando. E vamos lembrar, né? A gente está falando aí. aqui, tá falando aqui de salário, e óbvio que ele vai ter um aumento significativo, mas o Felipe ficou durante 1 ano e 3 meses, né? A efetivação dele, eu acho que é outubro, com o contrato que ele tinha de interino, né? Que é o contrato que era um salário bem abaixo do que é um salário top de técnico, né? Falavam 300 mil reais, algo nesse sentido. Então, assim, eu só estou falando isso porque, embora ele esteja pedindo, óbvio, um reajuste e negociando e tal, mostra que nesse momento ele poderia ter conseguido um aumento anterior a esse. Não me parece que seja. É claro que é importante, tanto que ele está pedindo salário, mas não me parece que seja a coisa mais importante do mundo para ele, né? Não foi prioritário pedir um aumento salarial quando ele já tinha conquistado títulos. Fatalmente o Flamengo já teria dado para ele um aumento anterior para esse período final. Então, até porque momentos de título para isso não faltaram, né? Por exemplo. Exatamente. Eu acho que o que está acontecendo é que está parecendo que está se desenhando para uma renovação, né, Igor? Todos os sinais mostram isso. Agora, sempre pode ter uma surpresa aí no meio do caminho, chegarem a um desacordo, enfim. Mas eu acho que todos os indicativos que a gente está dando aqui, ó, família feliz, os dois lados querendo, faltando a questão do salário, sendo que a questão de prazo e tal já foi meio acertada. Então, né, tá indicando uma renovação, mas vamos ver, conferir aí, continuar apurando para essa conclusão do processo. Detalhezinho aqui sobre o Felipe Luiz, né, dessas semanas aí, agora um assunto voltado à Conmebol. O Flamengo, obviamente, campeão da Libertadores, vai disputar a Recopa, e é preciso ficar atento para o que vai acontecer no tribunal da Conmebol nos próximos dias, pelo seguinte: o Felipe foi multado em 80 mil reais por um atraso de jogo na segunda partida da semifinal da Libertadores. 80 mil dólares, perdão. Dinheiro considerável aí. A Conmebol está indo atrás muito, sempre vai muito atrás por conta dos atrasos, né, na volta do intervalo. E ele está denunciado de novo por conta do atraso, 1 minuto e pouquinho, 1 minuto alguma coisa, também na final da Libertadores. Então, é um contexto que a Conmebol não só vai majorando as multas, né, mas pode acontecer de a Conmebol decidir suspender o treinador por conta desses reiterados atrasos e tal. O Flamengo já mandou, tinha prazo até hoje para mandar a defesa para o Tribunal da Conmebol, a defesa do Felipe Luiz, para tentar evitar que esse negócio escalone ainda mais, escalone não o Lionel, vai cresça ainda mais para uma eventual suspensão. Imagina se você tomar um gancho na Conmebol, ficaria fora do jogo de ida da Recopa contra o Lanús. Então, o trabalho do departamento jurídico nesse momento é convencer o julgador lá, né? Geralmente esses casos caem no juiz único lá da Conmebol, acho que é o Eduardo Grossbaum que estava trabalhando nesse assunto, para que o Felipe não seja, então, ainda que seja punido ou condenado, é praticamente inevitável, né? Escapar de uma condenação quando tem atraso de jogo assim. Isso impacta, como eu falei, no treinador. Mas a tentativa é evitar que haja uma suspensão para o Felipe, por mais que ele tenha sido denunciado e já condenado nesse artigo específico dos atrasos na volta do intervalo. Então, vale ficar de olho também. É um bastidor que, nessa altura do campeonato, da temporada, parece paralelo, assim, né? Aquele negocinho, aquele prato
de acompanhamento ali, mas quando chegar lá na Recopa a gente vai se lembrar desse assunto, caso haja algum tipo É. de E restrição. tem um motivo, né, da Conmebol ser tão dura com o negócio de atraso, né, Igor? É porque afeta o cara que é detentor de direitos e que paga a maior parte do quinhão aí do contrato, tanto que vai ter uma renovação aí para 2027. E aí, como afeta os caras de direito de transmissão, eles pressionam a Conmebol e a Conmebol é muito Uhum. dura com atraso. Estou dizendo que é certo, não, mas assim, é por isso que essas multas são altas e eventuais punições por causa de 1 minuto, 2 minutos de atraso.